Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Este, o de número 290. Eu sou Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, tudo tranquilo. E com um monte de e-mails para serem respondidos. E hoje também vamos falar um pouco a respeito de segurança na rede, segurança no seu computador. Nós trouxemos um especialista, o Rui Flávio de Oliveira, o professor Rui Flávio de Oliveira, que dá aula inclusive lá no ITA a respeito desse assunto. E esse programa, para quem está ligando pela primeira vez, é um programa que se destina basicamente a tirar dúvidas de informática. É um programa com o qual você pode interagir, mandando dúvidas, mandando dicas, mandando coisas interessantes que você achou pela internet, por e-mail. Isso, e o e-mail, o Pierluigi já apontou para mim, ninguém viu, mas ela deixa para falar o e-mail. Então anotem aí. É o info@redeeldorado.com.br. Eu deixo o Tarcísio falar a maior parte do tempo, porque é o único que tem voz de radialista, que pelo menos dá a sensação que o programa é feito por alguém que tem um pequeno nível de profissionalidade. Mas de qualquer forma, repetindo o e-mail, info@redeeldorado.com.br, tomando os seguintes cuidados. Primeiro, coloque no assunto, coloque Plug Eldorado. É a senha para você ser reconhecido como não spammer. Se não tiver Plug Eldorado, você vai ser sumariamente eliminado. Execução sumária. Não tem nem chance de recurso. Não tem recurso, não tem nada. E, na realidade, tudo que você quiser dizer, mostrar, tudo no corpo do e-mail. Não coloque anexos, que nós não abrimos anexos, e coloque também seu nome, ou seu pseudônimo no próprio corpo do e-mail. E aí a gente vai conseguir se comunicar tranquilamente. Fazer como fez o Wagner. O Wagner. O que o Wagner fez? Mandou uma dica interessantíssima. Certo. A Universidade do Estado de Santa Catarina mantém um dicionário de Libras online. Para quem não sabe, Libras é a linguagem de sinais usadas pelos deficientes auditivos, que na minha opinião, inclusive, é uma coisa que eu critico um pouco, porque deveria existir uma linguagem internacional, porque já que não é uma linguagem fonética, mas é uma linguagem ideográfica, podiam fazer o que fazem japoneses e chineses. Usam o mesmo alfabeto, já que é ideográfico. Um chinês não entende um japonês falando, porém um chinês entende um japonês escrevendo. Então, como gesticular é mais ou menos internacional, poderiam ter evitado esse excesso de nacionalismo. Mas, de qualquer forma, aqui no Brasil se usa o Libras, que são aqueles gestos, aquelas coisas que permitem com que... E todo mundo já está acostumado com isso na TV, né? Tem muito programa de TV que tem um quadrinho, ali no cantinho, ali direito ou esquerdo, sempre tem uma pessoazinha lá. E eu estou interessado, traduzindo. Porque como eu faço muitas palestras, e às vezes na palestra existe um deficiente auditivo, eu gostaria de alguma coisa poder comunicar dessa forma. Tarcísio, qual é o e-mail da Universidade de Santa Catarina? É o endereço, né? Na realidade, aqui é sistemas.virtual.udesc.br. Aqui a única novidade é esse UDESC, de UDESC. O SC deve ser de Santa Catarina, o U de Universidade, o E de Estado. E eu dei um grande mistério da nossa vida, que um dia talvez a gente desvende. Então, um dia a gente chega lá. /surdos/dicionário. Então, repetindo, sistemas.virtual.udesc.br /surdos/dicionário. Agora, cuidado com uma coisa. Se você estiver perto de um surdo e ele souber ler lábios, nunca o chame de deficiente auditivo, que eles ficam muito irritados. Os surdos dizem, nós somos surdos, nós não somos deficientes. Assim como os cegos dizem, nós somos cegos, nós não somos deficientes visuais. Pois é. Né? Na realidade, a gente até já tem discutido bastante em relação a isso, porque se for falar deficiência por deficiência, então todos nós aqui somos deficientes táteis. Sim. Né? Comparados com os cegos, nós somos deficientes táteis. Agora, aproveitando, viu, Pierluigi, e colando nessa dica do Wagner, eu queria aproveitar e dar uma outra dica. Certa vez, uns dias atrás, eu estava procurando a grafia correta de uma palavra, se ela já se encaixava ou não. Para variar, aquelas palavras que encrencam mais são as que
Tem ou não tem hífen? É o problema do hífen, que parece que ficou mais confuso do que era antes, desde a nova da reforma ortográfica. E aí eu descobri um site bem interessante. Ele não está completo ainda, eles mesmos dizem isso no site, mas ele está sendo constantemente atualizado e acredito que em breve vai ser uma boa fonte de referência, se já não é. É um site que você pode pura e simplesmente checar a ortografia das palavras, de acordo já com as novas normas. É www.ortografa.com.br. Então veja, não se trata exatamente de um dicionário, que você vai lá, coloca a palavra e aí vem o significado dela. Não, você digita uma palavra, pura e simplesmente, com a grafia que você julgar correta, e ele repete a grafia daquela palavra que você digitou, se você, claro, digitou corretamente, ou a corrige, colocando em vermelho as letrinhas que, eventualmente, por engano, né, você possa ter trocado. Tá certo? Então é vermelho para humilhar, né? Para humilhar, muito vermelho. www.ortografa.com.br. Temos uma dúvida aqui do Leonardo, diz, sobre a dúvida apresentada por Paulo Valério no programa passado, se não me engano foi no 288. Eu estou com o mesmo problema há muito tempo. Consigo somente receber e-mails pelo Outlook Express, mas não enviá-los. Já fiz testes e realmente não funciona. Não é um simples problema de configuração da conta. Tá. Que a gente tinha sugerido isso. A hipótese de ser aquela conta SMTP POP mal configurada, né? Fiz contato com o provedor e com a telefônica responsável pelo ADSL e nenhum deles consegue solucionar e explicar o motivo. Aliás, um joga o problema para o outro, né? O provedor diz que é problema da telefônica, a telefônica diz que é problema do provedor. Ao tentar enviar e-mails, sempre surge a seguinte mensagem. Então, ouçam com cuidado. Inclusive, eu vou pedir para o professor Rui também para escutar isso. Que diz o seguinte. O endereço de e-mails recusado era assunto, blá, 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 blá. Resposta do servidor, 553. Sorry, the domain is not in my list of allowed hosts. Ou seja, não está na minha lista de permitidos. Erro do servidor, Espero uma luz a respeito do problema. Professor Rui, vai. Bom, tudo bom? Tudo bem, como vocês? Muito obrigado pelo convite, antes de mais nada. O que você acha que está acontecendo? Olha, existe uma probabilidade não insignificante dele estar tendo um problema de segurança. Existe uma probabilidade aí dessa máquina de onde ele está tentando fazer esses envios de e-mail, ela ter sido colocada naquilo que a gente chama de uma blacklist, numa lista negra, em função dela já ter enviado spam, já ter enviado em quantidade e-mails não solicitados. Aí o rapaz vai perguntar, poxa vida, mas eu nunca mandei spam, mas eu nunca fiz isso, eu só mando e-mails para as pessoas que eu conheço em pequena quantidade. É verdade. A maioria de nós, a maioria daqueles que se encontram nessa situação, e eu já vi vários, não tem nada a ver com os spams que são enviados. Ainda assim, problemas de segurança nas suas respectivas máquinas geraram um buraco pelo qual os bandidos virtuais entram, instalam software malicioso e esse software transforma a máquina num zumbi. O que o cara faz? Ele envia as mensagens todas que ele quer enviar para essa máquina zumbi replica isso para a internet, mandando dezenas, centenas, milhares de e-mails por dia. Quando esses e-mails começam a ser percebidos como spam pelos vários receptores, pelos vários servidores, né, ou prestadores de serviço de quem está recebendo, eles colocam o e-mail dele numa blacklist e ele vai ter dificuldade a partir daí. Então existe uma possibilidade de ser um problema de segurança. Ele, na realidade, a máquina dele ser zumbi, ou ter sido um zumbi. O fato dela estar numa lista negra é meio evidente até pelo teor da mensagem, né? Sorry, that domain isn't in my list of allowed RCP hosts. Ou seja, você não está na minha lista, né? Quer dizer, de permitidos, você não está na minha lista. É uma maneira eufemística de dizer você está na lista dos proibidos. Exatamente. Blacklist, né? Posso só adicionar algo aí? Claro.
é interessante a gente perceber, existe uma lista canadense, que é a lista mais respeitada, é mais utilizada no mundo por prestadores de serviço de e-mail e prestadores de serviço de acesso à internet no mundo inteiro. Chama CBL, a Composite Block List, ou Lista Composta de Bloqueio. É uma lista canadense. O Brasil, ele já esteve em terceiro lugar nessa lista, já esteve em segundo lugar nessa lista. Hoje ele é o primeiro colocado, com a Índia em segundo e a China em terceiro, sendo que a Índia e a China têm, em termos de número de internautas, quantidades maiores que a população inteira do Brasil. Ou seja, as máquinas brasileiras, elas têm uma falta de segurança muito grande, elas são privilegiadas pelos hackers, elas são privilegiadas pelos bandidos e spammers, que encontram uma facilidade muito grande de colocar o seu software malicioso e usar essas máquinas como zumbis a partir daí. Rui, deixa eu aproveitar então agora o encaminhamento que você deu aqui para essa dúvida do Leonardo, que também já foi dúvida apresentada pelo Paulo Valério. O que você sugeriria para esses dois nossos ouvintes, os demais que eventualmente estiverem nas mesmas... Com a suspeita de serem zumbis. Com as mesmas suspeitas, o que você sugeriria fazer? Provavelmente um software malicioso se instalou na máquina desses nossos ouvintes e é claro que isso só vai acabar quando esse software, isso eu quero dizer, essa replicação de e-mails, esse envio não solicitado de e-mails, sem que os nossos ouvintes saibam disso, né? Não são eles que estão enviando, a máquina está sendo escravizada para fazer isso. O que eles poderiam, em primeiro lugar, fazer para se livrar dessa praga? Em segundo lugar, como eles podem proceder para eventualmente verificar e realmente sair da eventual lista negra? Bom, uma estaca no coração talvez sirva, né? De fato. Mas existem algumas coisas um pouco menos radicais que eles podem fazer. E dentro dessas coisas menos radicais também existe aí um leque, um espectro de coisas que podem ser feitas, né? Desde a formatação da máquina, né? Certo, que aí elimina tudo, inclusive essa é a estaca no coração. Essa é a estaca no coração. Existem algumas formas de você fazer isso que não sejam tão dolorosas assim, ou seja, entregar isso na mão de algum profissional adequado. Existe muita empresa que presta esse tipo de serviço aqui em São Paulo e em outras cidades do país também, fazer um backup dos dados, fazer uma limpeza nesses dados que foram backupeados e fazer uma instalação fresh, né, uma instalação nova do sistema operacional. Isso costuma resolver. Outra coisa que deve ser feita neste caso é ativar, e isso é uma coisa importante que pouca gente faz, ativar as atualizações periódicas do Windows, ativar as atualizações periódicas dos softwares que estão instalados na máquina. Máquina atacada geralmente é máquina sem atualização. Máquina atacada é geralmente aquela máquina que descobriu-se uma vulnerabilidade, a Microsoft ou o fabricante foi lá e soltou uma atualização, uma correção, e o indivíduo não aplicou. Pronto, não aplicou, porque muito provavelmente aqui no Brasil nós temos uma porcentagem enorme de sistema operacional pirata. O camarada não quer. O cara não quer atualizar. Uma coisa vai justificando outra. Com certeza. Uma quantidade enorme de sistemas piratas. Isso faz com que as pessoas desliguem as atualizações automáticas, não atualizem as suas máquinas, para não serem, vamos dizer, flagrados pelas companhias de software. Exatamente. Né? Mas ao mesmo tempo isso deixa as máquinas das pessoas vulneráveis, suscetíveis a ataques, e por isso o Brasil é muito atacado, e por isso o Brasil está em primeiro lugar na lista negra. Exatamente. E estamos um dos primeiros lugares na lista de corrupção do mundo também. Depois vamos entrar no Guinness em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Outra coisa que ele pode fazer também, se ele for um pouco mais destemido, é tentar ele mesmo fazer essa limpeza. Né? A primeira forma é você utilizar um antivírus que seja decente, que seja bem qualificado, existem várias listas de qualificação de antivírus, e fazer uma limpeza no seu disco com antivírus, com a software de detecção de intrusos, que também existem alguns gratuitos na rede. O anti-spyware, né? Exatamente, o anti-spyware é um software que geralmente vai encontrar este tipo de problema na máquina do usuário. Né? Exatamente, mas é preciso de um pouco mais de critério, um pouco mais de conhecimento técnico. Né? Agora,
isso que você colocou, Tarcísio, é de fato o principal problema que eu vejo e os especialistas que eu conheço são unânimes em concordar. Software pirata é a principal porta de entrada para o micro do usuário, porque ele não atualiza. E o motivo principal é esse, não é? Que muitos ouvintes às vezes ficam com isso na cabeça, né? Mas o software pirata, qual é o mal? Não é um monte de códigos binários? Sim. E se não tiver vírus, estiver livre de vírus, qual é o problema de pegar vírus com o software pirata? Veja, você não pega o vírus ao instalar exatamente, às vezes sim, mas de um modo geral, o problema não é instalar o software pirata que já faz a máquina ficar com vírus, não. É justamente o fato do cara pelo fato de ele estar usando um software pirata, fazer com que o cara comece a se esconder, vamos dizer assim, das vias legais e não atualizar. E o fato dele não atualizar, tanto é que tem muito software pirata que as primeiras coisas que eles recomendam é falar, desligue as atualizações automáticas. É claro, porque se ele deixar isso ligado, há uma forma de remotamente a empresa lá, detentora dos direitos, da licença daquele software, detectar que o cara está com software pirata e bloquear de alguma forma. Né? Mas, e além disso que o Tarcísio está explicando, e o Rui está explicando, existe mais uma agravante. É como conseguir o software pirata. Quer dizer, na realidade, muitos fornecimentos fáceis de software pirata que você encontra na internet e até no Camelot, tá certo? O próprio software já vem com espião lá dentro. Então é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes as pessoas têm certeza que não vem. Mas como é que veio? Como é que eu peguei? Pegou depois. Mas por quê? Porque não atualizou. São dois problemas, né? São duas questões. Quando você compra um software legalizado, tem lá um processo de registro. Esse processo de registro, ele enche a paciência da gente, ele toma um tempo, mas ele serve para uma coisa. Para que a empresa saiba que você tem uma cópia legítima e toda vez que ela tiver uma atualização importante, ela te avisa. Ela manda. Tem muita empresa que faz isso. Segundo lugar, quando você tem um software pirata, como disse o Tarcísio, você não vai ter acesso a todas essas atualizações. Agora, isso que você colocou, Pia, é uma coisa que a gente vê diretamente. Eu estava discutindo isso outro dia numa lista e é patente a coisa. O cara copia um software da internet, ele não tem a chave, a licença de acesso, um conjunto de caracteres de 20 ou 30 caracteres que não tem como você deduzir aquilo ali. Aí, o pirata, ele faz o seguinte, ele passa um mês estudando aquele software para entender como é que se gera aquele código, fazendo uma engenharia reversa. Depois, ele cria um software, ele codifica um software para gerar aquele número. Ele vai demorar mais uma semana ou duas. São os famosos keygens. Né? Exatamente, os key generators, né, o gerador de chave. Demora uma semana ou duas para codificar e depois mais uma semana para debugar, porque vai ter erro naquele software que ele acabou de gerar. Ou seja, ele fez um processo de produção. Para quê? O que ele ganha com isso? Boa pergunta. Ele ganha o quê? Ele ganha a felicidade de ter o nome dele na rede? Será que isso vai pagar pelo tempo dele, pelo esforço dele? Não. O que nós chegamos à conclusão, avaliando muitos keygens, muitos key generators, avaliando muitos softwares de crack, olhando para eles, o que a gente vê é, o cara coloca ali dentro o software dele, ele coloca ali dentro um aplicativozinho que vai escondido, que quando o usuário executa de bom grado, ele instala também de bom grado o software malicioso na máquina dele. Então isso é um problema seríssimo e não tem muito mistério. De alguma forma esse pessoal está procurando ganhar dinheiro. Como dizem os economistas, não existe almoço de graça. Milton Friedman. Exatamente. Então não tem jeito. Quer dizer, se o cara está fazendo tudo isso, não é gratuitamente que ele está fazendo, ele está tendo todo esse trabalho. Alguma vantagem ele vai ter que levar com certeza absoluta. Né? Rui, mas aproveitando, então, voltando lá ainda ao problema, e existe algum procedimento de investigação, se realmente uma máquina ou provavelmente é um endereço IP, né? É através do endereço IP que isso acaba entrando nas listas, nas blacklists. Há algum procedimento para... Como você vai limpar seu nome, às vezes, não você, mas genericamente, uma pessoa precisa limpar seu nome no SPC, né? Porque, sei lá, inadvertidamente acabou atrasando uma prestaçãozinha de alguma coisa aí. Tem jeito de limpar o nome nas blacklists?
Olha, a analogia que você usou ela é perfeita, porque vai dar tanto trabalho quanto limpar o nome no SPC. Porque lá, por exemplo, na CBL, na Composite Blocklist e nas demais também, o que acontece é o seguinte, o endereço, ele não vem com o endereço do Rui Flávio de Oliveira, ele vem o endereço IP e diz a quem pertence esse endereço. Uhum. Então, se esse endereço, se eu sou usuário do SPID, vai dizer que esse endereço é da Telefônica. Entendi. Se eu sou usuário da NET, ele vai dizer, do Virtual, ele vai dizer que esse endereço é da NET. Então, o usuário, ele vai ter que entrar em contato com o seu prestador de serviço e contar com a boa vontade desse prestador de serviço de entrar em contato com a CBL e dizer, olha, o endereço fulano de tal está limpo, ou o range de endereços, né, porque esses endereços são alocados dinamicamente, esse endereço está limpo. Tá. E ele vai entrar aí... no momento que ele contar com a boa vontade, que já não vai ser fácil, de uma Telefônica, de uma NET, ele vai ter que entrar numa fila lá na CBL, em que eles vão fazer um teste com esses endereços, com esse range de endereços e ver se ele mesmo está limpo. Isso é um processo custoso, é um processo demorado. Tá? Uma das razões pelas quais o Brasil merece estar em primeiro lugar, quando eu digo que ele está em primeiro lugar com mais endereços, porque tem realmente uma quantidade absurda de endereços infectados no país. Mas uma outra razão é porque o Brasil, ele é lento, os nossos prestadores de serviços são lentos em pedir para que aqueles endereços limpos sejam tirados da lista. Tá. Então, a gente paga esse preço também. Uhum, a gente paga esse preço também. Agora, tem um problema aqui que não é de segurança, é de sanidade mental. Vamos ver se alguém consegue. Diz, obrigado pelas dicas e por aprender com as dúvidas dos ouvintes. Como o programa tem até culinária, por favor, me ajudem. Perto do meu trabalho tem um posto de combustível, onde os boys do posto ouvem música no volume hiper máximo. Certo. Ao lado da minha casa tem outro mal educado, sei lá, um ignorante, que ouve seu pagode também super alto. Pergunta, existe algum tipo de controle remoto? Onde? Não vou desligar, mas só baixar o som desses malditos. É o Jorge Brandim, de Caieiras. Você já ficou todo feliz porque você tem aquele seu controle remoto ninja. Eu tenho um controle remoto ninja, mas ele, infelizmente, só funciona para TV. Não funciona para som. Para som, escopeta, calibre 12 também, acertando no alto-falante também é uma coisa que... Mas olha, é um problema sério, um problema de sanidade mental mesmo. E existe uma lei contra isso, só que essa lei, obviamente... Mas seria uma coisa bem interessante, assim, se alguém inventasse, não deve ser uma coisa assim tão fisicamente impossível, um aparelho que tivesse uma dupla função, ele analisasse o ruído do local, através, sei lá, de um analisador de som, de frequências e tudo mais, e aí gerasse um ruído para criar uma interferência destrutiva. Né? Sim, em oposição de fase. Em oposição de fase. Como fazem os aeroportos, né, para aqueles redutores de ruído de muitas aeronaves, eles são geradores de ruído em oposição de fase. Né? Tem muito escritório que usa isso. Lá na Europa, em ruas muito movimentadas, o camarada tem o microfone do lado externo, tem alto-falante do lado interno do escritório, e todo o ruído que vem de fora para dentro, ele o reproduz com meia fase de atraso. Então, quando o som, digamos assim, estaria no máximo, ele produz no mínimo, e vice-versa, um som anula o outro. Que é o sistema de funcionamento de alguns escapamentos de automóveis, que dividem os gases que vêm do motor em dois ramos. E um mais comprido que o outro, de maneira que o que vem de um lado chegue com atraso em relação ao que vem do outro, e fazer com que eles entrem em oposição de fase. Só que tem um pequeno problema. É uma questão de verificar, viu? É o Jorge que está perguntando isso, lá de Caieiras. Não existe um controle remoto, né, universal, que consiga apagar. Parece que tinha até um filme, Clique. Tem um filme chamado Clique que o cara arrumou, com a Adam Sandler, exatamente. Ele encontrou um controle remoto, não encontrou nada. Ele foi presenteado, entre aspas, um cavalo de Troia para a vida dele, na realidade, com um controle remoto que era o controle remoto da vida dele, da vida e tudo que o cercava. Então, ele dava um fast forward, ele dava um rápido para frente e a coisa iria. Bom, antes da gente encerrar esse bloco, eu queria passar aqui um endereço que faz tempo que eu acesso, e aí descobri muito tempo depois que era o Rui, que é aqueles 5 minutos de segurança. O Rui tem um blog no Blogspot que é fantástico, porque ele tem duas coisas.
Primeiro, todas as dicas são dicas relativamente curtas, né, de segurança, fáceis, e são dicas que vêm em multimídia, ou seja, estão impressas, mas também para os nossos ouvintes, os deficientes visuais, os cegos, eles também são faladas, tá certo? Tem as duas coisas. Então você encontra isso nos 5 minutos de segurança.blogspot.com. Cuidado que esses 5 minutos de segurança é abreviado, é 5, algarismo, min e seg. 5 min seg. Rui, você conhece Oswaldo Silveira? Não. Eu acredito que não. Então, exatamente é uma dica do nosso ouvinte Oswaldo Silveira. Caros professores, o professor Rui Flávio de Oliveira, engenheiro de computação formado pela Unicamp? Pela Unicamp, mas está dando aula no ITA, isso? Dando aula na pós-graduação lá do centro do ITA. Está empenhado em ajudar milhões de usuários. Milhões, hein? Olha, estamos da internet sobre como lidar de forma segura com as informações na web. O blog dele é os 5 minutos de segurança. Então, o Oswaldo Silveira nos passando essa Oswaldo, dica. muito obrigado, Oswaldo. Obrigado mesmo. Teve um agradecimento, assim, quase que pessoal, tá certo? Só não é pessoal porque foi via rádio. Bom, vamos fazer um intervalinho. Só que antes disso, deixa eu repetir mais uma vez. Repete. É 5 em algarismo, min, abreviação de minuto, seg, abreviação de segurança, blogspot.com. Aí você tem a possibilidade de bater um papo com o Rui. Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Muitos textos escritos no computador passam a ter um aspecto, às vezes, demasiadamente profissional e austero. Imaginou mandar uma mensagem de amor em Times New Roman Bold? Acabou todo o romantismo. Para driblar esse inconveniente, existe um site no qual você pode fazer o download de 50 fontes manuscritas. Algumas, inclusive, extremamente criativas. Se você mandar sua mensagem em um arquivo do Word, porém, não se esqueça de clicar em Ferramentas, a seguir em Opções e abrir a aba Salvar e marcar a opção Incorporar fonte TrueType. Isso garantirá que a sua fonte acompanhará o documento, a sua carta de amor. Para acessar esse site, a partir do qual você pode fazer o download dessas fontes manuscritas, entre em www.intermatica.org e acesse o Infodrop de número 985. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Nosso ouvinte Reinaldo nos enviou uma dica de um site bastante interessante que reúne informações sobre centenas de personalidades. Trata-se do projeto VIP, Very Important People. Lá você encontra as biografias resumidas de celebridades do passado e do presente, organizadas por ordem alfabética e por data de nascimento ou óbito. Confira, você pode acessar esse projeto VIP acessando o site www.intermatica.org, clicando em Infodrops e procurando o Infodrop número 425. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa de número 290. E a gente estava aqui respondendo às dúvidas dos nossos ouvintes, todas elas enviadas pelo info@redeeldorado.com.br. E muitas dessas dúvidas hoje, coincidentemente ou propositalmente, voltadas para também o assunto segurança, aproveitando aqui a carona com o Rui, que está aqui no estúdio, nos ajudando a esclarecer essas tarefas de implementação de segurança na rede, no seu computador. Aliás, no intervalo, a gente, quer dizer, o assunto é um assunto tão importante, um assunto tão
tão frequente que no próprio intervalo a gente continua discutindo, apesar dos ouvintes estarem desligados na hora do intervalo. E uma coisa que surgiu aqui, que achei muito interessante, e é bom os ouvintes também ouvirem, é o seguinte: quando o teu computador foi transformado por um software malicioso, foi transformado em zumbi. O fato de você, sem querer, ter mandado uma enorme quantidade de spam, colocou você numa lista negra e você simplesmente não consegue mais mandar e-mails. Você está sendo bloqueado pelo sistema. O sistema não gosta de você, porque você mandou muito spam. Tá certo que sem querer. Qual é a sugestão? Mude de e-mail, mude de provedor, aí obviamente, mas cuidado, antes faça a limpeza do seu computador, senão você contamina também o segundo e-mail. Não adianta nada, né? Não adianta nada, você vira um segundo zumbi. E a outra dica é aquela que sempre a gente fala aqui no programa. Usa o webmail, é tão mais simples. Usa o webmail, você simplesmente vai ter todos os seus e-mails, todo o processo nas nuvens, e não necessariamente no teu computador. Isso é uma maneira que minimiza esses problemas de segurança de uma maneira, assim, fantástica, né? Até porque o webmail também tem todo um cuidado da empresa em limpar os e-mails e não propagar vírus. Sim. Então você pega uma UOL, você pega uma Google, você pega um Yahoo, os webmails deles todos e de vários outros já tem um processo de pré-limpeza, um processo de antivírus, né? Já passa o antivírus. Sim, tanto é que, por exemplo, o e-mail vem com anexo. Por exemplo, no Gmail, né, que é o e-mail do Google, ele vem com anexo. Antes da própria página te dar as opções, visualizar ou baixar, que é aquela. Antes disso, tem uma hora que para. De repente para, você fala, o que está acontecendo? Ele está verificando se o anexo contém vírus. Fato. Claro. Ou seja, o próprio fornecedor de serviço, que por sinal é gratuito, diga-se de passagem, está já verificando se tem um vírus, se tem algum software malicioso naquele. Sem contar que, por exemplo, se você tentar anexar um programa executável a um serviço do tipo Google, o Gmail, né, no caso, você vai ser avisado que isso é impossível, não dá. Você não pode mandar ou anexar, colocar em anexo qualquer arquivo executável que, portanto, possa ter um código malicioso. Você não passa pelo filtro deles, né? Ele não deixa. Não deixa. Agora, engraçado é o seguinte, que há muito tempo, quando surgiu o Windows XP, a Microsoft inventou aquele famoso WGA, né? Aquele verificador de autenticidade do Windows ou não. E um programador qualquer chegou e falou, não, mas isso é um spyware. Tá certo, é um spyware que se justifica, tá? Mas é um spyware. E eu vou montar um anti-spyware. E ele montou um negócio que acho que chamava Delete WGA, Remove WGA. E eu copiei. E guardei. E outro dia resolvi fazer uma experiência. O Evira considera esse Remove WGA como um vírus. O AVG considera como um vírus. Vírus também. O Avast considera como um vírus. O Panda não. O Panda não. O Panda não. E o anti-spyware, aquele que eu uso, que eu sempre esqueço o nome. Como chama o anti-spyware que eu uso? O Adaware. Também diz que não é um vírus. Diz que não é espião e não é vírus. O Remove. Então acho que deve ter tido um acordo entre a Microsoft e os produtores de antivírus para eliminar esse... Você levantou um ponto que eu acho que é interessante, que eu recebi outro dia uma pergunta desse tipo e achei muito, muito engraçado até, né? O usuário falou assim, preciso trocar meu antivírus. Porque eu estou com um arquivo aqui que o meu antivírus está dizendo que é um vírus e eu passei ele por outros antivírus e eles estão dizendo que não, que está limpo, né? E o antivírus que ele usava, inclusive é esse que você citou, o Avira, né? O Evira, que é considerado o melhor antivírus gratuito hoje em dia, e ele estava dizendo que era um vírus. E um antivírus que era o segundo que ele passou, que é o Avast, que não é um vírus. Não é um antivírus muito bem qualificado, muito bem ranqueado nos rankings de antivírus gratuitos, estava dizendo que não era. Ele falou, eu preciso trocar, será que o Avast, trocando do Avira para o Avast vai resolver? Eu falei assim, você vai resolver o problema dessa situação, mas você está trocando, você está fazendo o contrário, você está querendo não receber uma mensagem que é legítima, você está sendo alertado por um problema e você está dizendo que você não quer o alerta. É mais ou menos o seguinte, o cara está se sentindo mal, aí ele vai num médico e o médico fala, olha, você tem uma doença grave, você precisa se internar, você precisa resolver isso dessa forma.
Aí o cara sai de lá inconformado, vai num outro médico muito menos qualificado, você não tem nada, toma um pouquinho de chazinho que passa, né? Quer dizer, você não tá se livrando da doença, na realidade você está se trocando de médico, né? Então não adianta. Você está se livrando da mensagem, não do problema, né? Agora, é verdade que muitos desses antivírus, eles têm os chamados falsos positivos, né? Quer dizer, ou seja, muitos deles, inclusive o próprio Avira, se bem que o Avira ele é o que tem um dos menores índices de alerta de falsos positivos. É o que tem menos alerta de falsos positivos. É o Avira, desses gratuitos, Isso. né? Uhum. Mas, inclusive, acho que foi até um artigo da PC World que eu li baseado numa referência que havia no seu blog. Foi por ali que eu cheguei no fato de que o Avira é o antivírus que tem esse menor índice de antidispositivos dentre os gratuitos. Agora, os falsos positivos, eles ocorrem por quê? São aquelas maneiras não heurísticas de procurar vírus? Por que surge? Porque existe uma coisa assim, que é tentar, vamos dizer, adivinhar. Há duas formas, basicamente, de se detectar um vírus. Um é pela assinatura. Isso. Não é isso? O outro é pelo comportamento. O outro é pelo comportamento, que é a forma heurística, na realidade. Na realidade, eu acho que, nesse caso, o antivírus, quando ele é muito rigoroso, e é o rigor que produz o falso positivo, ele funciona um pouco ao contrário do que diz a Constituição brasileira. Pela Constituição, todo mundo é inocente até que se prove sua culpa. Ele parte do princípio que todo mundo é culpado até que ele prove sua inocência. É por isso que esse excesso de rigor, às vezes, acaba provocando isso, né? Mas o falso positivo ele estaria mais voltado ao quê? À busca heurística dos vírus, a análise do comportamento. Ele está mais voltado porque não é pela assinatura, não é por um conjunto de instruções, mas sim pelo software, por exemplo, fazer a verificação de se existem alguns serviços na máquina que estão ativos, verificar se existe algum espaço em memória que ele não pediu antes. Quer dizer, alguns comportamentos do software atuam como se fosse um vírus se preparando para atacar. Entendi. E o antivírus descobre esse comportamento e fala, opa, aí ele age como o Pierre acabou de dizer, você é culpado, meu amigo. Então me demonstra que isso é inocência, porque o que você está fazendo não está certo. Não, mas eu tenho uma razão legítima para fazer isso. Até aí você já foi barrado, você já foi identificado como vírus e deixa o meu dono, né, o Avira dizendo, deixa o meu dono, deixa o usuário do computador arbitrar sobre o que ele quer fazer com você. Né? Mas sim, é pelo comportamento. Tá certo. Comportamento, né? Agora, tem uma coisa que não sei se está relacionada com segurança ou com atualização. É uma dúvida que é mais ou menos frequente, do Edson Pinheiro, lá de Campinas. Ele diz o seguinte, foi através do programa que ele descobriu o Mozilla Firefox. Poxa, que bom. Dados enormes problemas que o Internet Explorer tem causado. Contudo, desde a versão 3.0, venho sofrendo com irritantes crashes no navegador. Durante a navegação, sem mais nem menos, surge aquela janelinha, o Firefox encontrou um problema e precisa ser fechado. E ainda tem aquele envia ou não envia o relatório, isso é coisa da Microsoft, né? Primeiro achei que o problema eram as constantes atualizações, já que na versão 3.0.1 até mais ou menos 3.0.6 funcionava perfeitamente. E depois a coisa ficou tão ruim que migrei para o Chrome. Quando surgiu o Firefox 3.5, instalei e voltou a funcionar maravilhosamente, até que continuou dando problema. Nesse momento estou usando o Opera 10. Estou usando também o Chrome 3, que também é ótimo, enquanto o Firefox ainda tem utilizações de acesso a diversos sites que os outros dois navegadores ainda pecam. Gostaria muito que alguém pudesse me ajudar com esse problema. Pesquisei na web por aí, achei que... Agora, veja bem, Edson, você devia ter dito um pouco também que máquina você tem, né? Porque muitas vezes o problema não é um problema do software, não é um problema de segurança, não é um vírus que ataca o Firefox. O problema é a máquina se ela tem hardware que aguente... Mas de um modo geral, não é o primeiro ouvinte, e eu próprio tenho experimentado mais crashes do que o normal, vamos dizer assim, na utilização do Firefox ultimamente. Crashes, assim, do nada, não é? Você está carregando uma página e aí ele trava, não é isso. Do nada, você está parado numa página, olhando, de repente o Firefox vem com uma mensagem, olha, ocorreu um erro, vai precisar fechar, inicializar de novo, nós estamos aqui
com o Jefferson, que deverá participar aqui do nosso próximo programa, e ele está acenando com a cabeça, que pelo visto ele está concordando que também ele está com problemas desse tipo, dessa natureza. Eu não sei se isso é uma mera coincidência, se o Firefox, pelo fato de ter sido, ter ganhado muito espaço, quem sabe, nesses últimos tempos, e isso tem atraído a atenção, né, das pessoas para o Firefox. Antigamente, o alvo quase que único dos ataques era o Internet Explorer, porque o Internet Explorer detinha 99,9% do mercado, sei lá, chutando um número bem alto aí. Agora, como o Firefox já divide uma fatia substancial do mercado com o Internet Explorer, então talvez ele, por esse motivo, tenha chamado também a atenção e tenha sido alvo de ataques no sentido de exploração de vulnerabilidades. O Firefox hoje, ele já conta com 26% do mercado. Nossa. Eu vi, isso é um dado da semana passada. Tá? O Microsoft Internet Explorer já reduziu sua participação para um pouco mais de 60%, ainda é o grande, browser por aí, mas o Firefox já tem mais de um quarto. E nesse relatório que eu estava lendo, que eu me refiro, um relatório de uma consultoria chamada Senzik, eles mencionam que no primeiro semestre de 2009, o Firefox foi responsável por 44% das vulnerabilidades encontradas em browser. 44% delas são do Firefox. Tá? 35% do Safari. 15% apenas do Internet Explorer e 6% do Opera, exatamente. Então, quer dizer, o Firefox está atraindo muita atenção. O Firefox está realmente... eu não desenvolveria, se eu fosse um hacker hoje, eu não desenvolveria eu não tentaria encontrar uma vulnerabilidade num Opera, por exemplo, que tem 1,53% do mercado de browsers, porque eu vou atingir pouquíssima gente. Eu iria atrás do Firefox, que está atraindo muita gente, ou então do Internet Explorer. Seria a mesma coisa que um estelionatário falou, agora só vou dar golpe em pessoas ruivas. Pronto. Mesmo que ele tenha descoberto um truque para dar golpe nas pessoas ruivas, ele não vai lucrar muito com isso. Né? Exatamente. Então essa é uma razão. Outra coisa, eu passei por esse problema que o Jefferson, que o Jefferson se refere, passei por ele. E o Edson, nosso ouvinte, e o Jefferson aqui. Fiz uma busca muito grande na internet para saber se era um problema de segurança. E os fóruns que eu frequento, eles estão sendo unânimes em dizer que isso não é um problema do Firefox, é um problema de desenvolvimento do Firefox, mas ele não é um problema de segurança. Acontece que em algumas versões anteriores, e a versão atual, que é a 3.5.5, parece estar estável, eu estou com ela já faz quase 2 semanas e ela está estável. As versões anteriores, elas estavam paginando demais, ou seja, estavam gerando código na memória, gerando informações na memória, informações no disco, que iam crescendo demais a pilha de paginação, e isso estava realmente quebrando, derrubando o Firefox. A menos que o cara tivesse uma memória RAM de 5 GB. Puxa vida, assim, e por aí vai, né? E o espaço de paginação de mais 5, né, em disco. Só que eles conseguiram resolver isso. Eu tenho acompanhado aí nos últimos tempos, minha paginação tem reduzido. Agora, é desenvolvimento de software. Né? Novas versões poderão apresentar a mesma anomalia? Sim, claro que poderão. Né? Sim, com certeza absoluta. Agora, no primeiro bloco, o professor Rui estava colocando uma coisa interessante, que ninguém trabalha à toa, né? Quer dizer, se o hacker se dá o trabalho de fazer alguma coisa, vai ter algum lucro. Mas existe aquele cara que trabalha à toa, por exemplo, a diferença enorme entre o grafiteiro e o pichador, tá certo? O grafiteiro é alguém que no fim ganha com isso, ganha um nome, tá? O pichador não ganha nada, ele simplesmente tá... O camarada que fica vandalizando orelhão, ou coisa desse tipo, né? E tem uns caras que trabalham à toa mesmo. Ouça, por favor, esse e-mail. Vamos ver se tem algum lucro atrás disso. Eu recebi o seguinte e-mail abaixo, né? Olá, amigos. Ele diz, Abraço a todos. Diz, oi, nós somos Andy e John, os diretores do Messenger. Antes de mais nada, pedimos desculpas pela interrupção, mas o Messenger acabará. Isso acontecerá porque muitas pessoas desconsideradas têm várias contas diferentes. Nesse momento, só temos 578 nomes livres.
E por isso que o uso do Messenger e do Hotmail terá um custo a partir do verão de 2009. Se você mandar essa mensagem no mínimo a 18 pessoas diferentes de sua lista, seu ícone ficará azul, o que significa que será grátis para você. Se você não acredita, visite o site www.msn.com e veja por si mesmo. Se você quer que encerremos sua conta, não mande essa mensagem. Mas se você quer conservá-la, mande a seus contatos. Isso não é um trote, mande. Não é um trote, hein? Não. Agora, enquanto que eu li, porque eu tinha lido superficialmente, falei, o cara não lucra nada. Mas agora, de repente, vi esse www.msn.com. Com certeza. Isso é um problema em 2 níveis. Em 2 níveis, e os 2 níveis eu considero um tão grave quanto o outro. O primeiro é, essa mensagem por si só, ela é um vírus. Claro. A gente não percebe isso, e essa é uma das minhas um dos grandes assuntos que me tira do sério na internet, é receber mensagem desse tipo de gente que acha que está te fazendo um bem por te mandar a mensagem. Tem um vírus aí na internet que vai destruir o seu computador. O vírus a mensagem. A mensagem é o vírus. A mensagem, ela me faz perder tempo lendo. A mensagem ocupa espaço no meu computador. A mensagem ocupa banda de rede, porque eu vou mandar ela para 30 e tantas pessoas. A mensagem é o vírus. É o vírus. Não sei se alguém lembra, há alguns meses, surgiu uma mensagem dizendo, tal dia você verá 2 luas no céu. Uma lua normal, outra uma enorme lua vermelha, que é o planeta Marte no momento de máxima aproximação. Tá louco? Quer dizer, o dia que Marte ficar do tamanho, vai ser provavelmente em 2012, que dizem que vai ser o fim do mundo. Então, 21 de dezembro, mais precisamente. É o fim do mundo. Quer dizer, alguém quer ver Marte? Ótimo. Quer ver Marte mais brilhante que Júpiter? Não mais brilhante, mas mais brilhante que Júpiter, que já está brilhando. Sim, você vai ver. Quando? Quando o professor Pierluigi fizer aniversário. No dia 29 de janeiro de 2010, às 9 horas da noite, você olhe para o céu, se ele estiver límpido, você vai ver uma coisa que parece uma estrela muito brilhante e muito vermelha, que é justamente Marte no seu momento de máxima aproximação, que nem de longe está do tamanho da Lua. Agora, quanta gente mandou essa mensagem da Lua, espalhou a mensagem da Lua? Isso é o vírus. Esse tipo de vírus é uma forma, vamos dizer assim, talvez em menor escala, de causar aqueles famosos DOS, né? Denial of Service. Isso. Quando a gente ouve falar, por exemplo, que um determinado provedor, um determinado serviço ficou fora do ar porque sofreu maciços ataques, não foram ataques de pessoas indo lá com pau, pedra, nada disso. É ataque de acesso, né? Então, quando muita gente, ao mesmo tempo, tenta acessar um determinado serviço, o serviço não dá conta de todo aquele tráfego, de toda aquela demanda, e ele acaba entrando em tilt, né? Quer dizer, ele acaba dando um crash. E esse é o chamado Denial of Service, né? A negação de serviço. Negação de serviço. Esse tipo de e-mail, claro que não, esse, por acaso, é muito mal feito. Né? É obviamente mal feito. Precisa ser muito ingênuo. Eu sou o John, ele é o Andy, não sei o quê, somos os diretores, imagina, quer dizer, se os caras iam se dar o trabalho de me mandar e-mail para todo mundo para fazer isso. Né? Oi, eu sou o Pira, eu sou o Narciso, mande R$100 para nossa conta bancária. Né? Pior que tem gente que vai mandar, né? Se a gente, vai ter gente que vai fazer isso. Então, esse e-mail, ele está muito mal engedrado, né? Quer dizer, ele tá mal articulado. Então fica fácil de não dar bola para uma coisa dessa. Agora, tem alguns que fazem as pessoas cair. Principalmente, queria que você até falasse um pouquinho a respeito disso, dos phishing scams. Né? Isso é uma praga também, que invade nossos computadores toda hora, chega e-mail disso, daquilo, do SPC, teu nome está na lista negra, não sei o que, entre em tal, clique aqui, faça ali, e no fim tudo isso é isca para você acabar caindo um patinho e pegando algum software malicioso, né? Eu só queria, antes de falar sobre esse assunto, que é um assunto fundamental, só falar sobre o segundo aspecto desse problema do Andy aí, dessa questão, que é exatamente o que você pegou agora, Pierre, que é o acesse o site, clique no site msn.com, que também é um phishing. Né? É um phishing. Também é um phishing. Você vai lá clicar, você vê MSN, é o que eu estou usando .com, só que MSN.com não tem nada a ver com a Microsoft, não tem nada a ver com o Messenger. É um site que foi criado por alguém que tem alguma intenção diferente de te ajudar. E hoje em dia, eu tenho dito isso muito para os meus alunos, hoje em dia os principais vírus, os principais códigos maliciosos, eles não vêm mais por e-mail, como vinham antigamente. Antes era um anexo ao e-mail, até por isso vocês tomam a atitude muito sensata de não receber
anexo de e-mail. Vocês não leem, tá certo, é isso mesmo. Mas hoje em dia, esse é um problema secundário já. Hoje em dia, esse método de transmissão é secundário. Como é que se propaga hoje um código malicioso? Você entrando numa página que está infectada. Então, essa página é uma página da qual eu desconfiaria e muito. Eu não. E é provável até que o endereço dela nem seja www.msn.com. Na verdade, dizer, vai aparecer escrito ali. O texto do e-mail está escrito isso, mas se você põe o mouse em cima, ali, olha, presta atenção no rodapé, o real endereço que vai ser revelado é uma coisa completamente diferente de msn.com, né? Exatamente. Bom, e o phishing scam, ele funciona dessa forma. O phishing scam, ele funciona na base da tentativa de ganhar a sua confiança e o seu medo. A confiança, se passando por uma entidade que é conhecida sua, em que você confia, o seu banco, por exemplo. E o seu medo dizendo que tem alguma coisa errada. Um e-mail da TIM dizendo assim, tem uma conta sua em aberto no valor de R$3.000, por favor, entre aqui no site e veja quais são as chamadas são suas. Se você é cliente da TIM, você confia na TIM. E você, obviamente, pode ficar com medo de, puxa vida, quem que fez? O meu telefone foi clonado, quem que fez R$3.000 em chamada no meu número telefônico? Funciona dessa forma, então, né? Com base na tentativa de elicitar confiança de sua parte, com base na tentativa de trazer medo para você mesmo, né? Você ficar com medo. O que a gente costuma dizer com relação a phishing? Converse com as entidades com quem você tem negócios, com quem você tem relacionamentos profissionais ou com quem você tem relacionamento de cliente, porque elas vão te dizer que tipo de mensagem elas enviam, tá? O Correio não manda mensagem para ninguém. A Receita Federal não manda e-mail para ninguém. Os bancos todos já colocaram comunicados, já mandaram inclusive correio mesmo, cartinha dizendo para os seus clientes. Eu estou falando aqui de Banco do Brasil, de Itaú, de Bradesco, de todos os bancos, dizendo, nós não mandamos e-mail para você. Qualquer e-mail que chegue, por favor, desconsidere como sendo nosso. Então, o usuário, tendo essa consciência, ele já evita qualquer tipo de problema nesse sentido. E, no momento em que chegar um e-mail se dizendo muito importante, verifica antes por um e-mail offline. Claro. Liga para a entidade e fala, escuta, vocês mandaram um e-mail assim, assim, assado? Liga, procura saber um pouco mais antes de reagir clicando onde eles estão te mandando clicar. Tá? Até porque eles estão ficando muito sofisticados nesse sentido. Até, no fundo, o conselho é, por favor, torne-se ligeiramente paranoico. Torne-se paranoico. Torne-se paranoico. Eles estão ficando sofisticados a ponto de um que eu vi a semana retrasada, era da Mastercard, dizendo o seguinte, nós não mandamos mensagens para você, te pedindo para clicar em nada, se alguém está te mandando mensagem, não clique em lugar nenhum. Porém, precisamos conversar com você. Por favor, ligue para o nosso número telefônico e dá um número telefônico. Sim. E esse número é diferente. Não é diferente. Não é pior. Não é diferente. O número telefônico. O número telefônico é o phishing. O número telefônico é uma central falsa de atendimento. Olha você só. Liga lá. O que acontece? Então. Até essa. Mas você, como cliente da Mastercard, sabe o número que você tem que ligar para falar no seu cartão de crédito. Claro, não aquele. Quando vem um número vindo lá de Belo Horizonte, que você fala, por que eu vou ter que discar 031 alguma coisa? Sem dúvida. Aí é o que o Pierre acabou de falar. A gente tem que ser paranoico nesse momento. Porque senão a gente vai dar de bandeja. Você vai ser atendido por alguém que vai te falar que é da Mastercard, vai dar para você algumas informações suas, e aí vai começar a querer confirmar outras informações, e a título de informação você fala tudo o que ele quer saber. Olha, não precisa ir longe. Se você vai pegar um ônibus lotado às 6 da tarde em São Paulo, você não vai entrar nesse ônibus de bolsa aberta, né? Falando de uma mulher, ou de carteira aberta, falando no caso de um homem, enfim. Você tem que entrar com uma atitude paranoica. Você tem que pegar os seus pertences, segurar firmemente contra o peito e ficar desconfiando de todas as pessoas que estão do teu lado. Infelizmente a vida é assim. Infelizmente. E na internet, que é terra de ninguém, né, a gente tem que ter uma atitude parecida, se não até mais radical, porque os ataques da internet, eles são, entre aspas, invisíveis aos usuários leigos. Não, e depois tem outra coisa. O ataque da internet tem muito mais a característica de um estelionato do que de um furto, de alguma coisa desse tipo. E o estelionatário sempre muito inteligente. Né? Sim. Bem, gente, o papo está muito agradável. Nós
Com certeza, nos próximos programas traremos de volta aqui o Rui para conversar mais um pouco a respeito de segurança aqui com a gente. E se você quiser dicas a respeito de segurança, é 5 algarismo min de minuto seg de segurança.blogspot.com, e aí você vai conseguir ter contato com o Rui mais permanentemente. Rui, muito obrigado. Foi Eu altamente esclarecedor aqui a sua presença. Tá bom? Eu agradeço muito a vocês. Até mais. Até mais. Até logo a todos. Até o próximo Plug Eldorado. Até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio. Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.